vocês já estão há muito tempo envolvidos na obra da OSFA e agora estão na presidente da OSFA, coordenadora da OSFA. Pode falar um pouquinho sobre si mesmo? Bom, a minha vinda para a OSFA foi em 83. Em 83, no Amazonas, eu conheci lá um pastor que tinha lá e me chamou para trabalhar, né? Era o pastor Ivan, esse pastor. E daí eu comecei a trabalhar de pedreiro, né? E trabalhei até em 90 lá em Lábrea, no Amazonas, um pedreiro. Em 90 o pastor Clássico me convidou para vir ficar um ano aqui em Minas, trabalhando aqui para conhecer melhor o trabalho, dizer, né? Então o senhor fez muita coisa literalmente, de mãos. Sim, assim. bastante coisa. Como mestre de obra, né? Em 91 eu fui para o Rio trabalhar, nós começamos o trabalho no Rio. Foi um grande desafio, nós construímos bastante lá, né? Construímos uma casa para meninas de rua, nós abrimos uma casa de rua, construí uma casa também para meninos de rua também, que viviam desamparados. Na época, então, foi 2 casas grandes, nós fizemos lá. E em 94 eu comecei a trabalhar como mestre de obra. Aí já fiquei responsável pelas construções, em 94. E assim fiquei até em 94, quando foi em 2006, eu concorri para uma chapa para mim ser eleita presidente da OSFA, em 2006. E daí para cá, estou até hoje aí na frente do trabalho. Então mudou muitos lugares, né, para morar. Sim. Não é difícil para a mulher acompanhar um homem assim? Não, eu gosto. Gostou? Eu gosto porque meu pai também, como pastor, né? Sim. Na época, ele viajava muito, ele mudava muito de lugares. Então eu acostumei. Então eu não tenho dificuldade para se eu tenho que mudar para outros lugares. E apesar de são casados, tem filhos, Sim, netos, filhos, agora. 2 netas. E ainda é pastor da igreja também, várias igrejas, não é? Sim, eu até esqueci de falar um pouco, né? Voltando lá atrás, em 84, eu comecei a conhecer ela, em 84. 85, né? E em 86 nós começamos a namorar, né? E em 87 nós casamos. Ótimo. Então foi bem rápido. Isso foi o nosso início, né? Sim. Na Amazônia. Em 87 nós casamos. Bom, voltando para os anos 90, em 97 eu também comecei a construir uma igreja lá no Rio. E lá eu pastorei por 12 anos a igreja no Rio. E também tomando e trabalhando na obra também. Né, sempre combinado os dois. A igreja e a OSFA também junto, né? Sim. E foi interessante que eu jamais imaginava de vir ser uma liderança. Quando eu vim para a OSFA, quando eu conheci a OSFA, eu não imaginava em ser uma liderança. Imaginava em estar trabalhando, ganhando meu salário, né, todo mês. Mas não imaginava em estar sendo uma liderança nacional de toda a obra. E como coordenadora, você tem contato com as famílias, então sabe se eles realmente precisam de ajuda. Sim. Pode falar um pouquinho sobre a situação das famílias? Eu comecei a trabalhar no Amazonas. O meu primeiro trabalho dentro da OSFA foi em Lábrea. Eu tinha 16 anos. E ficamos lá algum tempo. Para mim foi uma experiência assim, muito marcante, porque até hoje isso é muito forte dentro de mim. O primeiro emprego, porque também eu já fui uma aluna daqui do semi-internato da OSFA, quando eu tinha 5 anos de idade.
Porque na realidade meu pai, ele começou a trabalhar na OSFA já há muitos anos, então eu já cresci Sim. dentro da OSFA. Sua vida completamente faz parte. Faz parte. Da OSFA. A OSFA está no meu coração. Então lá eu trabalhei primeiro, depois nós saímos, fomos para São José dos Campos, trabalhei lá também dentro da OSFA, e depois fui para Barbacena, coordenei também o trabalho em Barbacena, na época. Fomos para o Rio, lá no Rio também já fui mãe social, na casa lá, mãe social, e coordenadora do trabalho lá também. E qual a importância para as famílias? Olha, é muito importante, porque tem mãe que depende muito, muito de uma vaga dentro do... Hoje nós falamos mais creche, não semi-internato, né? Elas dependem muito, porque algumas não têm com quem deixar as crianças. Tem crianças também que não têm uma alimentação direito em casa. Então, quando ela está com a gente, elas têm tudo isso, né? Então, nós trabalhamos não só a questão de amparar só o físico, né? Mas também nós trabalhamos também o espiritual, nós lidamos com isso também. E juntamos tudo. A família, acolhemos a família, às vezes visitamos, né? Dependendo da família, a gente ajuda também. Né? São famílias pobres, com muitas dificuldades. A maioria são pobres. Crianças chegam com fome, às vezes. Muitas crianças, sim. Algumas crianças têm condições até em casa, mas não têm com quem ficar. Às vezes também as mães não têm uma capacidade, vamos supor, mental para cuidar daquela criança. Às vezes ela não trabalha fora. Mas então a gente acolhe a criança também, porque a gente sabe que aqui ela vai estar mais protegida. Né? O Conselho Tutelar às vezes pede também ajuda para a gente aqui, conhece famílias que precisam, né? Então vem aqui. Então aqui nós colhemos essas crianças. E o bairro ajuda também? Como é que é? Ajuda. Padaria? Nós temos ajuda da açougue, né? Nós temos ajuda de alguns supermercados grandes, que eles doam muitas frutas, muitos pães para as crianças aqui. Nós temos os pais que muitas vezes também traz leite, aqueles que podem, eles trazem leite, às vezes biscoito. Os pais também, alguns pais também ajudam, sim. E em torno também, alguns vizinhos também, quando tem uma horta em casa e tem frutas, tem verduras, trazem também pra gente. A gente tem uma história já aqui, né? Já tinha muitos anos, principalmente aqui em São João del Rei, né? E a gente procura manter isso da melhor forma. Trabalhando na frente de uma obra assim, com o presidente, mas tem uma equipe, né? Que trabalha junto com os outros, nós encontramos também. E lá foi falado sobre mudanças agora na OSFA. Nós em 2020, nós reunimos com a diretoria daqui e nós observamos que não tinha como continuar com todos os trabalhos que estavam funcionando, né? Por causa da questão financeira. Os salários aqui todo ano aumentam e não tinha como a gente estar com todas as atividades funcionando. E achamos melhor tomar uma decisão e parar com 3 unidades esse ano. Nós fizemos vários contatos com os prefeitos da cidade, não tivemos como fazer nenhum convênio, uma parceria, por causa de documentações que a OSFA precisa ter em dias, não está em dias, por causa da questão financeira, né? E com isso aí nós sentimos muito em tomar essa decisão, mas não tinha outra solução a não ser isso. Teria que tomar essa decisão e para poder continuar com as 3, com os 3 trabalhos que nós vamos continuar, que é muito importante para os bairros, né, para a cidade. Os 3 são qual? É o Amazonas, que é um trabalho que também é muito carente, né? A creche lá, as crianças precisam muito, é muito carente. Os pais precisam muito também. E no Rio de Janeiro, nós temos um trabalho social lá no bairro que tem sido muito bom para a comunidade.
E nós não temos espaço para aumentar mais, que se tivesse como colocar mais criança, teria mais criança ainda. A aula de... Né, são muita procura lá no bairro. E os pais têm dado, como é que fala, têm dado relatórios, os pais, como tem mudado a vida dos filhos das crianças. Com os trabalhos sociais nós temos aplicado lá, né? Então tem muita adolescente que não gostava de estudar, não parava em casa, não tinha uma autoestima. E agora com esse trabalho de musicalização, trabalho de jiu-jitsu, trabalho de dança, está sendo muito bom lá. O reforço escolar, então está sendo muito bom. As crianças estão, que lá é mais adolescente, né? E tem até jovens também, então é um trabalho muito importante que a gente gostaria de até aumentar mais ainda, de atender mais, né? E o outro trabalho é aqui em São João del Rei, né? Que é um bairro também muito carente e tem muita procura, né? Aqui no Tijuco, e que atende o bairro Preto, atende outro bairro, chama aqui Águas Ferras, que é um bairro também muito carente, né? E essa área, essa comunidade toda aqui é atendida. Então nós queremos muito continuar com esses 3 trabalhos, né? Que a gente possa estar dando um atendimento melhor, né? Tem a dificuldade também que nós encontramos para funcionar hoje, que os órgãos públicos estão muito exigentes com a fiscalização. Nós temos que organizar essa parte também de projeto anti-incêndio, né, para poder ter uma liberação do governo para funcionar, como se diz, normal, para funcionar direito, né? Para legalizar, nós precisamos legalizar os imóveis, para que as creches não venham ter nenhum problema de fiscalização, uma interrupção, né? Em tudo, esse trabalho da OSFA é um trabalho, vamos dizer, religioso, cristão, com fé em Deus. Sim. O que significa isso para vocês? Olha, para mim, eu tenho visto realmente esse nome, Obras Sociais, Fé e Alegria. Acho que a fé tem sido o ponto base para esta obra esses anos todos, né? A fé, porque nós vivemos de doações, né? Então, se não tiver fé que Deus vai sempre suprir a necessidade, a gente já tinha parado no meio do caminho, né? Então, esse trabalho religioso que faz a diferença das nossas creches. Tem muitas creches nas cidades, né? Mas tem muitas mães que falam, tem mães que não são evangélicos, mas que os filhos levam para casa: mãe, eu aprendi esse versículo na escola, esse cântico eu aprendi lá na creche. Então, isso é que faz a diferença no nosso trabalho. Que benção. O trabalho social e o trabalho espiritual junto. Tem mães que elas pediram, porque querem que a criança fique aqui, porque sabe que nós somos evangélicos. Ela quer que a criança cresça aprendendo a palavra de Deus. Algumas não são evangélicas, outros já foram, mas ela sabe que aqui falamos de Deus, ensinamos para a criança a importância de servir este Deus, de seguir este caminho. Então elas querem aqui. Nós temos experiência de mães que vêm aqui com criança ainda na barriga, porque ela quer que a criança fique aqui, porque ela conhece a nossa conduta, conhece que é um trabalho sério e acima de tudo temos muito amor. Esse trabalho tem futuro? Eu creio que sim, com certeza. Sim. Mas, tenho certeza que Deus quer usar? Tenho certeza. Nós temos uma menina que ela começou no berçário. Ela começou 4 meses e agora ela tem mais ou menos, vai fazer 7 anos. Ela quer ficar aqui, todo ano ela quer ficar aqui. Porque um dia eu quero trabalhar aqui. Eu quero ensinar crianças aqui. Hoje, se a gente for nas igrejas aqui em São João del Rei, Itatos, Santa Cruz,
Praticamente todas as igrejas têm pessoas hoje que já foram da creche, crianças Isso. que já passaram pela creche. Aqui na igreja nós temos Tijuca, tem várias pessoas que estudaram aqui na creche, passaram aqui pela creche. Então a gente vê que é o futuro, né, que a gente crê realmente, nós confiamos que o trabalho vai continuar e vai ter muitos frutos ainda pela frente. Né? Muito simples.